boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com nós. Vamos iniciar a noite de hoje fazendo uma pequena leitura aqui, uma reflexão do livro Convites de Sheila. E o título é Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a Escola Divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Que tenhamos uma boa palestra. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na Casa Espírita na noite de hoje. Quem está chegando pela primeira vez, receba o nosso abraço fraterno de nós encarnados e também dos benfeitores espirituais, sempre apostos nestes momentos. Para darmos início aos trabalhos da noite de exposição, convido a todos, como sempre o fazemos, para nos envolvermos em torno da prece. A prece é esse canal de ligação íntimo com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Possamos então asserenar os nossos pensamentos, buscar a tranquilidade do nosso interior, favorecendo a nossa concentração, para juntos podermos agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos.
agradecermos a Deus por esse momento concedido a nós de aqui estarmos. Agradecermos a Deus pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que nós já recebemos até o presente momento. Obrigado, Senhor. Agradeçamos a Jesus, o Mestre Divino, guia e modelo de todos nós, por nos trazer as lições da Boa Nova do seu Evangelho, como roteiro divino para a nossa caminhada. Obrigado, Jesus. E agradecemos aos benfeitores espirituais, mensageiros do Cristo, os missionários da luz, que aqui estão presentes junto a nós, nos acolhendo. Rogamos aos bons espíritos as bênçãos do alto sobre todos nós, promovendo muita paz e este conforto íntimo. Assim, com esta gratidão a Deus, a Jesus, seus bons espíritos, pedimos a permissão ao benfeitor, mentor desta casa espírita, para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Conosco, nossa colega, colaboradora, Beatriz Cardoso, que é a responsável pela mensagem que ela nos preparou com muito carinho para esta oportunidade. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja aqui com a gente hoje e sempre. O tema da nossa exposição doutrinária da noite de hoje é A Felicidade Não É Desse Mundo. Eu apresentei essa palestra aqui numa noite de domingo e hoje volto novamente para trazer essa mensagem. Então, caso alguém tenha participado, eu convido a participar novamente, porque de dezembro para cá a gente também já não é a mesma pessoa, então teremos novos aprendizados e é um prazer estar aqui com vocês hoje para que eu possa aprender um pouquinho mais. Hoje a gente vive numa busca incessante pela felicidade, né? Quem não deseja ser feliz? Filosofando aqui um pouco, né? Mas o que é felicidade para vocês? Quantas vezes a gente não se pergunta, né? Eu quero ser feliz, como ser feliz? Eu vou ser feliz quando eu me formar na faculdade? Eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego melhor? Eu vou ser feliz quando eu tiver uma família? Quando eu tiver uma casa própria? Quando eu tiver meus filhos? Quando eu for casado? E aí a gente tem tudo isso, e aí a gente vê que a gente trabalha demais, mas que eu só vou ser feliz mesmo quando eu me aposentar, que daí eu vou ter tempo para aproveitar a vida, né? Na verdade, a gente está sempre nessa busca incessante pela felicidade, né? A felicidade, ela nunca é um caminho, ela é um objetivo que a gente está sempre buscando, e parece que naquele momento que a gente atinge, a gente tem aquele breve momentinho de felicidade e logo depois a gente já está planejando a nossa nova meta. A gente nem para comemorar aquela pequena vitória. E para ilustrar essa nossa busca incessante pela felicidade, eu vou trazer aqui para vocês hoje uma obra que ela é infantil. É um livro dedicado às crianças, mas eu acho que se a gente olhar ele com uma ótica do espiritismo e com uma ótica de conhecimento, a gente pode tirar uma mensagem muito interessante. O livro chama A Parte que Falta, do autor Shel Silverstein. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto ele rolava, ele cantava essa canção: ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, 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 oh. Assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Às vezes ele torrava no sol, mas logo caía chuva refrescante. Às vezes ele era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, ele não conseguia rolar muito rápido.
Assim, ele podia parar e conversar com a minhoca, ou até sentir o aroma de uma flor. Busco a parte que falta em mim, por terras, mares sem fim. Asso o pudim, faço o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo. Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim. Asso o pudim, faço o quindim, achei a parte. Espera aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim, faça o quindim, não sou a parte que te falta, não sou a parte de ninguém. Eu sou a parte completa. E ainda que eu fosse uma parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. Exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-lo incomodado. E então ele continuou a rolar. Ele achou uma outra parte, só que ela era muito pequena. E essa era muito grande. Outra vez, ele achou que tinha achado a parte perfeita. Mas ele não segurou forte o bastante. Na vez seguinte, ele segurou com muita força e a perdeu. Então um dia, achou uma outra parte que parecia perfeita. Oi, disse a parte. Você é a parte de alguém? Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Bem, talvez você não queira ser a minha parte. Bem, talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Encaixou com perfeição, finalmente. Rolou para longe, e por estar completo, ele rolou mais e mais rápido. Tão rápido que ele não podia parar para conversar com a minhoca, ou sentir o aroma da flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Meu Deus, agora que ele estava completo, ele não podia sequer cantar. Pensou, então é assim? Então parou de rolar e com cuidado pôs a parte no chão e com cuidado rolou para longe e com a voz suave cantava. Busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, iô, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Então nessa história, a gente tem um personagem que é o nosso círculo, que ele estava ali incompleto, Ele estava nessa busca incessante por aquela parte que o completava. Mas aí pelo caminho, no momento em que ele ainda procurava, ele podia conversar com a minhoca, podia ver a borboleta pousando no seu ombro, podia aproveitar os momentos, E a partir do momento que ele encontrou a parte que ele achava que era perfeita para ele, tudo começou a ir tão rápido que ele não conseguia mais aproveitar. E quantas vezes a gente não faz isso nas nossas vidas, naquelas nossas rotinas caóticas, de casa, para o trabalho, para os compromissos, e a gente não para aproveitar o caminho, para tomar um café com a família com calma, para ter um almoço sem mexer no celular e sem se preocupar com as coisas da tarde, para ver um pôr do sol. Então aqui, quando a gente vê o ser se tornando completo, ele realmente percebeu que a felicidade não estava ali naquela completude, e sim no caminho que ele estava traçando. E essa pequena fábula, ela traz pra gente, uma forma ali de historinha, de poesia até, o que o Espiritismo ele nos ensina, que a plenitude ela não vem do encaixe, ela vem da caminhada. A falta, ela é uma parte da nossa condição humana hoje aqui na Terra. Ela é o que move o nosso espírito em rumo à evolução. Então, fazendo uma analogia, com essa gravura, nós estamos caminhando em rumo à evolução. Todos nós temos os nossos vazios, temos o que nos falta preencher, e a cada existência, com as nossas trocas, a gente pode se completar um pouquinho mais. Na questão número 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa?
E a resposta é não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. Então aqui o Espírito de verdade, ele nos diz com todas as palavras que a felicidade, né, aqui dentro da terra, ela não vai ser completa, porque realmente a gente vive num planeta de provas e expiações. O nosso planeta Terra, ele funciona como uma escola da alma, né? Então aqui na Terra sempre vão haver desafios, dores, perdas, frustrações. A felicidade plena, ela não existe aqui, mas eu acho que o mais bonito dessa resposta é que a gente pode ser tão feliz quanto se pode sobre a Terra. Então, depende da gente também, né? Opa, passei demais aqui, desculpa. Nosso planeta, né, ele já passou por tanta coisa, calamidades, guerras, pandemias. Então, a gente sabe que aqui no planeta Terra sempre vão haver essas frustrações e que a gente não vai poder alcançar a felicidade plena. Mas a gente pode fazer tudo o que está dentro do nosso alcance para que a gente consiga ser tão feliz quanto é possível. E aí, ainda no capítulo 5, né, a gente tem a seguinte frase: porque o homem sábio é uma raridade nesse mundo, e o homem absolutamente feliz, nele se encontra menos ainda. Então, poucos já alcançaram essa sabedoria espiritual verdadeira, né? O que é ser sábio? Isso aqui ele quer dizer com relação à sabedoria espiritual, que permite a gente compreender que a vida ela vai além das aparências, né? Aceitar as dificuldades com resignação, com desapego, com equilíbrio. A maioria das vezes a gente ainda é muito reativo, né? A gente tem o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa impaciência, né? Então, se já é difícil ter um homem sábio aqui nesse nosso planeta de provas e expiações, que dirá um homem absolutamente feliz? Como homem feliz que viveu nessa terra, a gente pode citar o nosso Mestre, Jesus Cristo. Ele foi um espírito feliz que viveu aqui. E ele não veio para cá, para o planeta de provas e expiações, porque ele precisava se melhorar. Ele veio como uma missão. Ele veio para ser o nosso guia e o nosso modelo. E como exemplo desse amor puro, a gente tem a famosa frase dele: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que eles fazem. No momento em que ele estava sendo crucificado. Então, no momento dele, de dor, ele aceitou com total resignação. E além disso, ele pediu ao Pai que intercedesse por aquelas pessoas, com o amor mais puro e genuíno. Então é isso que a gente tira, né, dessa passagem. Que a gente, sim, pode ser tão feliz quanto pode, e a gente precisa cada vez mais trabalhar no nosso autoconhecimento, né, na nossa reforma íntima, para que a gente possa ser tão feliz quanto é possível sobre a Terra. E aí, passando para a próxima pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 921, concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir na felicidade relativa? E aí a nossa resposta é: o mais frequentemente, o homem é artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, nessa pergunta, né, quando Kardec questiona aqui o Espírito da Verdade, a nossa resposta é: se eu plantar limão, eu não vou conseguir colher uma laranja, não vou conseguir colher um morango, né? Se eu viver sem prudência, sem paciência, sem responsabilidade, a vida ela vai cobrar um preço. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente não nos pergunta, né? Meu Deus, por que a minha vida está assim, né? Mas aí,
quando a gente para olhar o nosso comportamento, a gente guarda mágoa, a gente faz cara feia, a gente fica dias sem falar com o nosso familiar e depois a gente reclama do sofrimento. A gente está sofrendo sim, mas a gente está causando o nosso sofrimento nesse caso, né? Tem uma famosa frase aqui de Freud: qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Então, aqui vem o nosso convite para assumir a nossa própria parte nos conflitos e nos sofrimentos da vida, de olhar para dentro e perceber como os nossos pensamentos, escolhas e atitudes estão moldando a realidade em que a gente está vivendo. E aí, voltando um pouquinho no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta é não, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, o que isso quer dizer? Ninguém aqui nasceu pronto, né? Toda a sabedoria, a virtude, a bondade, ela é construída ao longo do tempo, né? A gente costuma olhar ali para a grama do vizinho, mais verde, aquela pessoa bondosa, resignada, e pensa, nossa, nasceu ali virada para a lua, né? Já nasceu uma pessoa boa. Mas, na verdade, ela conquistou aquilo ao longo de suas tantas existências, né? Todos nós nascemos ali como crianças espirituais mesmo. A gente foi criado para aprender, crescer e se aproximar de Deus através do amor e da sabedoria. Todos nós nascemos iguais. E aí, a gente abre uma brecha, né? Que Deus, ele é perfeito em sua criação. Então, como que Deus seria perfeito se ele tivesse criado os espíritos bons e os espíritos maus? Se existisse apenas uma vida, alguns nasceriam privilegiados e outros nasceriam em condições desfavoráveis. Isso seria justiça? Não, né? Então, aqui a gente vê que nada no universo é aleatório, nada é improvisado. Nada existe sem uma finalidade amorosa, né? Deus não é um Deus punitivo, um Deus de castigo. Ele é um Deus que nos ensina, às vezes por um caminho um pouco duro, mas a gente aprende. E aí em João a gente tem essa frase dita por Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. Então aqui a gente revela, né, também a perfeição de Deus, que nos deu diferentes moradas. E o que seriam essas moradas? Nada mais são que escolas diferentes. Da mesma forma que a gente precisa passar de ano na escola, na nossa vida a gente também precisa passar nas provas e expiações de cada encarnação. Então, a cada vida que a gente passa, a gente precisa ser aprovado ou não na prova. E o que é essa prova, né? Nada mais é do que a nossa evolução. E assim como a gente tem aqui o planeta Terra, existem infinitas outras moradas de infinitos níveis. Da mesma forma que a gente tem escolas para a educação infantil, para o jardim, creches, e a gente tem faculdades e locais para pós-graduação, mestrado, doutorado, assim são com os mundos. Existem mundos de diferentes níveis. E aí, trazendo um pouquinho aqui sobre os mundos, eles são categorizados em 5 grandes classes aqui, né? A gente começa a nossa existência simples e ignorantes nos mundos primitivos. Então, é lá onde o espírito caminha os seus primeiros passos, né? Aqui a gente pode fazer um link muito com a pré-história. Então, é um homem mais animalesco, em busca da sobrevivência, que se guia pelo instinto. Ali ele está começando a reconhecer um ao outro, né? Começando a ter sentimentos, começando a aprender em sociedade. E aí, de um mundo primitivo, a gente vai para um mundo de provas e expiações, que é a Terra onde a gente vive hoje. Então, aqui, ele é um mundo de aprendizado moral intenso. E aqui, o bem e o mal, eles coexistem. E o sofrimento, ele é a maneira que a gente tem de aprendizado e de evolução. Viemos para esse mundo para a gente reparar os nossos erros, vencer as nossas más tendências e desenvolver ali empatia, fé, amor. E a partir do momento, né, em que a gente passa pelo mundo de provas e expiações, a gente vai para um mundo de transição.
que é o chamado mundo regenerador. Aqui a gente ainda tem o mal, mas o bem ele domina, né? Então ainda predomina aqui o desejo sincero de se melhorar, de fazer o bem. E aqui a gente está para consolidar as nossas virtudes, preparar para aquele mundo de harmonia, para aquele mundo feliz, que é o nosso próximo passo. No mundo feliz não tem o mal, né? Então ele é habitado por espíritos bons e espíritos justos. Aqui é aquela vida de harmonia, tranquilidade, pacífica, fraternidade, comunidade unida. E aqui a gente vem para que a gente possa expandir o amor como instrumento de paz, para daí a gente estar apto para subir para um mundo celeste. Estamos longe, mas todos nós vamos chegar, um passinho de cada vez. Aqui é a morada dos espíritos puros, onde eles são completamente desprendidos de matéria, eles vivem na perfeita comunhão. E aqui a lição é o amor universal, né? Aquela união plena com Deus. É até difícil para a gente conseguir imaginar como é um mundo desse, né? Dentro da nossa existência, no mundo de provas e expiações. E aí aqui, né, a gente tem a evolução. E aí cada um segundo suas obras. Hoje a Terra está saindo da condição de um mundo de provas e expiações, e ela está entrando para a condição ali de mundo regenerador. Nesse momento a gente tem encarnando na Terra muitos espíritos bons trabalhando para que a gente possa elevar o nível moral da Terra. E os espíritos bons vão ser convidados a continuar no planeta Terra como um mundo regenerador, e os espíritos um pouco mais endurecidos, eles vão ser convidados a se retirar para um mundo inferior. Aí a gente se pergunta, né? Não quero ir para o mundo inferior, quero continuar aqui na Terra, quero seguir por aqui, né? Mas como, né? O que eu preciso fazer para não pegar aí o trem para o mundo inferior? E é a nossa tão falada reforma íntima, né? Falamos tanto aqui do espiritismo, de melhorar, reforma íntima, e hoje eu trago aqui para vocês alguns passos práticos para que a gente possa trabalhar na gente e trabalhe aí nessa reforma íntima. Primeiro ponto, né, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e vencerás o mal que há em ti. Tudo começa com o autoconhecimento, em a gente parar, refletir. No final do nosso dia, quando a gente deitar na cama, colocar a cabecinha ali no travesseiro, refletir como foi nosso dia, quais foram os momentos bons, quais momentos não foram tão bons, o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar. E aí, a partir daí, conhecendo, eu posso dominar as minhas más tendências. Então, a evolução, ela vem realmente dessa capacidade da gente conseguir identificar e dominar as nossas más tendências no nosso dia a dia. E viver o Evangelho no cotidiano, né? Nós temos aí o nosso Evangelho, que é o nosso guia de comportamento. O verdadeiro homem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. Então está tudo lá, né? Um guia prático nos ensinando o que fazer. Aceitar as provas com serenidade. O sofrimento suportado sem murmurar, ele eleva o homem, porque é uma prova da paciência e da sua submissão à vontade de Deus. Entender, né, que a reencarnação ela é uma oportunidade. Então, ainda ali no capítulo 5 do Evangelho, não há faltas irremissíveis, nenhuma expiação há que não possa ser anulada pela reparação. Praticar a caridade, então benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tal é a caridade conforme Jesus. Então, além dessas 6 práticas básicas, eu trago aqui perseverar. Acho que é o mais difícil, a gente continuar fazendo o certo todos os dias, né? A partir do momento que a gente começa a fazer as mesmas coisas todos os dias, isso vira um hábito. Então eu convido vocês a trazer esse hábito aí para o nosso dia a dia. A gente vai se aproximando aqui do final, mas eu gostaria de ler uma mensagem do Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem de número 3, chama Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que haveria de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Paulo, Carta aos Hebreus 11:8.
E aí, Emmanuel nos fala: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por sua vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os pinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redução, sem esmorecimento. Hoje é suor intensivo, amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante em pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamo-nos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos-nos por nossa vez, conscientes de nossa condição, de nossa destinação e convictos que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então aqui a gente tem essa mensagem linda de Emmanuel, quando Abraão foi sem saber o que ele esperava, e a gente pode fazer um link com o que a gente aprendeu hoje, né? Sobre a nossa busca da felicidade, sobre caminhar 2 passos para frente. Quando não der, 1 milímetro, uma arrastadinha de pé, mas todos os dias um pouquinho. E na verdade, a parte que nos falta, ela não é um vazio, ela é o chamado divino para que o amor nos torne inteiros. Eu espero que a gente possa sair daqui hoje com o coração um pouquinho mais leve, né? Entendendo aí que a felicidade verdadeira, ela não depende do que a gente tem, mas sim do que a gente sente e do que a gente oferece, né? Que a gente possa confiar nas leis divinas, confiar no nosso Mestre Jesus, em Deus, e em cada dia a gente construir um pedacinho do céu em nós. E que a gente possa realmente entender e absorver esse convite aí para a nossa reforma íntima, né? Nem que seja aquele meio milímetro por dia. Cabe a cada um de nós aqui receber essa mensagem, né? Entender o que estamos fazendo e o que nos falta fazer. E que nunca nos falte, né, a coragem para continuar. Que mesmo ali dentro da nossa rotina, dentro dos nossos problemas, dentro do nosso coração aflito, a gente tem esse tempo de parar, de cheirar as flores, de olhar as borboletas pousando no nosso ombro e perceber que a beleza da vida, ela não está ali na linha de chegada, ela está no caminho, em sentir aquele vento que nos move. E que nunca nos falte a coragem de continuar, e que mesmo com partes faltando, a gente ainda saiba cantar pelo caminho. Conscientes de que o Cristo nos espera nos cismos resplandecentes da eternidade. Que assim seja. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado por esta mensagem linda, falando de felicidade, que tanto nos alimenta.
possamos mais uma vez expressar a nossa gratidão a todos que fizeram parte deste momento, na construção deste momento, encarnados e desencarnados, a nós que aqui estamos. Possamos agradecer novamente a Deus e a Jesus por ter nos concedido a felicidade de estarmos esses breves instantes na casa espírita, sob as bênçãos, sob a luz desta doutrina que tanto nos ilumina os nossos pensamentos, para que tenhamos um caminhar mais seguro, mais feliz nas possibilidades de cada um. Possamos meditar nas palavras de Jesus quando Ele nos reporta a Deus através da prece modelo que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, na medida em que perdoarmos as faltas que cometem conosco. E não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim, com esta prece, humildemente pedimos a permissão aos bons espíritos para finalizarmos este momento da exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.